E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Clube do Malte, Vintage Craft Beer, California Common. E para encerrar esta série do Clube do Malte, que em sua caixa da alegria trouxe dessa vez o tema Vintage Craft Beer, dedicado a cervejas mais obscuras, estilos antigos, muitas vezes esquecidos, hoje nós vamos com a California Common, um estilo que remonta ao século XIX, que foi criado pela cervejaria Anchor Brewing, que provavelmente é a cervejaria artesanal mais antiga dos Estados Unidos e que também ficou conhecido como Steam Beer, cerveja do vapor, porque a origem desse estilo está diretamente ligada a uma tentativa de se produzir na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, as pilsens que estavam começando a florescer na Europa. Só que o clima da Califórnia era muito mais quente do que o clima na Europa. E havia naquele momento ali, na época da Corrida do Ouro, aquela conquista do Oeste, uma dificuldade tecnológica e estrutural que possibilitasse a produção de gelo ou o próprio resfriamento das cervejas durante o processo de fermentação. Então, essa tentativa de trazer esse perfil das cervejas Pilsners para a Califórnia, só que fermentando em temperaturas mais altas, ou seja, se utilizava a levedura lager, mas se fazia a fermentação em temperaturas mais elevadas, em temperaturas mais adequadas para cervejas ale, acabou criando uma cerveja que trouxe nuances e características diferentes. Então a cervejaria Anchor, que foi responsável pela criação desse estilo, patenteou também a marca Steam Beer como o rótulo da sua própria cerveja criada nesse estilo. Esse nome foi obviamente derivado das fumaças. Steam é o vapor, que surgiam das caldeiras das produções industriais naquela época. E a produção de cerveja não era diferente. Mas o estilo acabou se tornando realmente muito comum na Califórnia. As cervejarias locais começaram a produzir esse estilo, que era nada mais, nada menos do que uma leitura da Pilsner, só que fermentada em altas temperaturas. E passou-se a se chamar, justamente por questões legais, de California Common, o estilo comum da Califórnia. E é um estilo que basicamente desapareceu na época da lei seca, sendo resgatado mais recentemente após um boom da cerveja, da revolução da cerveja artesanal nos Estados Unidos, no meados da década de 1970, e que acabou se espalhando por todo o mundo. Aqui no Brasil nós temos sim alguns exemplares desse estilo, mas não é mais um estilo tão comum assim. Hoje em dia é um estilo que a gente pode dizer que é até raro. Vintage Craft Beer. Você já tomou uma boa cerveja California Common? Resolvemos resgatar esse estilo criado na costa oeste americana e que não é tão popular no Brasil. E produzimos essa maravilha aqui. Uma cerveja com notas levemente carameladas e tostadas que dão suporte às nuances lupuladas e a marcante presença do amargor. Cheers! Ingredientes: água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Não traz aqui o índice de amargor, uma cerveja com 5,1% de graduação alcoólica. Vai ser a minha primeira experiência com essa cerveja, eu nunca provei desse rótulo antes, eu já bebi do estilo California Common, já provei a própria Steam Beer da Anchor antes dela encerrar as atividades e que recentemente foi resgatada. Vamos ver se ela volta a ser produzida em escala, se ela vai voltar aqui para o Brasil como já foi no passado. A gente não sabe qual o futuro dessa cervejaria. Eu espero que ela volte a ser distribuída internacionalmente, até para que eu possa trazer um exemplar dela aqui para o canal. Mas enquanto isso, vamos ficar com essa California Common aqui, já que eu estou repleto de curiosidade, ansiando por degustar na companhia de vocês. Portanto, sem maiores delongas, vamos para o copo.
excelente formação de espuma. Hoje eu estou fazendo serviço a partir de uma long neck de 355 ml em uma taça da própria série Vintage Craft Beer. O rótulo da garrafa traz ao fundo a cor branca levemente amarelada e os detalhes da arte nas cores vermelho e verde desbotados, onde no centro tem um escudo com a marca California Common. A tampinha preta não traz nenhuma arte estampada. Como a gente pode ver, ela apresentou uma formação de espuma maravilhosa. Ela é de uma coloração dourada, fechada, caminhando para o âmbar, espuma de coloração bege bem clarinho, marfim, super cremosa, densa, espessa. Ela é uma cerveja cristalina, bem bonita. Eu consigo ver o perlage tímido acontecendo aqui, mas tem o perlage. E esse perlage está acontecendo aqui. Um aroma caramelizado, um pouco de tosta. E um sutil lúpulo, bem sutil. E um lúpulo que tendencia para notas herbais. A gente vê que a espuma já está baixando aqui, mas ela mantém um Belgian Lace bem definido aqui, ó, na parede da taça. Muito aromática, muito bonita. Realmente, estou salivando aqui. Saúde! Excelente representante do estilo. Textura crispy. Maltada, maltes que oscilam entre o caramelizado e uma sutil torra. Aquela casca de pão mais escuro, uma panificação escura, casca de pão de forma, ou uma casca de pão suíço, de pão italiano, pães mais escuros. Um pouco dessa caramelização, nada exagerado, não tem um dulçor muito presente, mas tem um toque caramelizado, quase seco, tendencia para secar, não chega a secar, mas tendencia para secar. Final amargo, amargor até limpo, bem pontual, um amargor de equilíbrio, uma cerveja realmente muito equilibrada, bastante características do estilo, um toque frutado que parece ser de levedura mesmo. Esse frutado está muito suave, algo que realmente parece vir de uma esterificação no processo de fermentação. Excelente exemplar do estilo, muito fiel às características do estilo, que tem a presença do amargor, mas tem a presença do malte também. Maltes um pouco mais torradinhos do que uma Pilsner teria. Então ela traz um pouco dessa personalidade do malte mais presente, do malte mais adocicado, mais caramelizado. E embora esse adocicado realmente seja muito suave, muito pontual, bem no iniciozinho do gole, e rapidamente some um som muito... é quase inexistente, vamos dizer assim. E que aparece, mas é quase inexistente. E essa entrega para o amargor complementa esse equilíbrio e faz com que ela se enquadre muito bem dentro das características do estilo. Eu não vou dizer que é uma cerveja com grande personalidade, com grande identidade, porque, sendo muito honesto, eu provei pouquíssimos exemplares desse estilo para dizer que ela está muito diferente dos outros exemplares, que ela é uma cerveja que traz um olhar muito próprio. Realmente é um estilo tão incomum que os poucos rótulos que eu bebi desse estilo não foram suficientes para me criar uma impressão de que ela realmente tem características diferentes das demais. Realmente eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso, porque realmente eu não provei tantas California Commons assim. Provei algumas, mas não o suficiente para poder dizer assim, cravado, que ela é uma cerveja com uma identidade muito própria, com muita personalidade. Infelizmente, minha experiência cervejeira não me permitiu ter acesso a muitos rótulos desse estilo. Iniciantes, eu acho que é uma cerveja legal para vocês conhecerem, é um estilo bem diferente, é um estilo único, ela traz características muito próprias,
ela tem essa pegada da lager, mas ao mesmo tempo ela traz uma sutil esterificação que não é comum às lagers. Ela tem um maltado legal, ela tem um amargor presente, nada exagerado. É claro que para quem está começando pode parecer muito amarga, mas nem é um amargor tão exagerado assim. É uma cerveja realmente muito bem equilibrada e que eu acho que vai abrir a cabeça de vocês, se vocês tiverem a oportunidade de provar desse estilo, vai abrir a cabeça de vocês para possibilidades cervejeiras que vocês nunca imaginaram antes de provar uma cerveja desse estilo, já que ela traz características, isso sim eu posso dizer, muito peculiares ao estilo, como por exemplo, trazer esse toque de esterificação para uma lager, que normalmente traz características mais limpas. E isso acontece porque ela é fermentada numa temperatura acima da temperatura ideal para esse tipo de levedura. Para os iniciados, quem gosta de provar estilos novos, quem gosta de desbravar novas sensações e novas experiências, é uma forma de conhecer um estilo que é bastante incomum. Mas, acima de tudo, não deixe de ser uma excelente oportunidade para poder degustar não somente uma California Camel, mas uma cerveja extremamente bem feita. Saúde!